Eu quero compartilhar uma palavra com vocês essa manhã. Quero convidar você, olha, eu sei que você já veio no culto hoje de manhã, mas à noite nós vamos ter uma formatura muito linda aqui, tá? E aí, se você quiser participar também, ou se você quiser ver a transmissão, vai ser também algo muito especial que a igreja está vivendo nesse tempo. E aí é importante você acompanhar, porque isso também vai chegar até você, amém? Nós estamos iniciando, irmãos, as células na igreja, os grupos de convívio, tá? Você vai poder participar conosco. Nós vamos começar também uma escola de líderes. Para quem que é essa escola de líderes? Na verdade, nós chamamos de escola de ativação, tá? Essa escola é para todos que querem participar das células, que querem estar num pequeno grupo. Para que é isso, irmãos? Porque a Igreja Braço do Pai acredita naquilo que Deus acredita. Amém? E nós acreditamos que Deus tem muito mais com você do que você pode imaginar. E nós queremos te ativar para viver esse propósito. Você acha que de fato Deus chamou você para você vir aqui, aí você cultua ao Senhor, vai embora para casa, vem, cultua ao Senhor, vai embora para casa? Isso é uma bênção, amém, irmãos? Só que existe mais de Deus para a sua vida. Existe muito mais do Senhor. E eu quero falar com você, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, que fala um pouquinho sobre isso que eu comecei a falar com vocês aqui. Eu quero falar sobre a importância. Mas como assim, pastora? Que importância? Eu não sei se você já se fez a seguinte pergunta, e provavelmente sim. Quando você e eu começamos a crescer, a tomar uma certa idade, a consciência sobre algumas coisas, eu acredito que todos nós que estamos aqui já fizemos a seguinte pergunta: qual é o meu valor? Você já se fez essa pergunta? Qual é o meu valor, afinal de contas? Outra pergunta que provavelmente você já tenha feito: para que eu estou aqui? Você já fez essa pergunta? Para que eu vim no mundo? Se você não fez, certamente você ainda vai fazer. Outra pergunta que você já deve ter feito: qual que é a diferença que eu faço aqui no mundo? Será que se eu morrer, ou se eu ficar aqui, é aquele negócio, né, que as pessoas falam: será que se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias? Eu nunca consegui alinhar essa conta não, sabe? Nunca fechou para mim não, mas já ouvi muitas pessoas falarem isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre a sua importância, sobre a minha importância. Não uma importância que o mundo mostra que nós temos que ter. Vamos falar aqui sobre a importância que Deus dá para mim e para você, e sobre a importância que o mundo coloca em mim e você. Um exemplo: lá fora, para você ser alguém importante, quais são as coisas que você acredita que a gente precisa? Fala para mim. Dinheiro. Que mais? Status. Que mais, gente? Poder. Viu como que você sabe? Que mais, gente? Dinheiro, status, poder, fama. Fama, né? Sucesso. Estas pessoas que reúnem alguma dessas características, ou pelo menos uma, são as pessoas que na concepção, aí fora, são as pessoas importantes. São aquelas que chegam em determinados lugares, parece que já está tudo preparado, esperando por ela, não é isso? Você acha chique quando você chega lá e vê uma mesa assim escrito reservado, né? Umas cadeiras escrito reservado. O que você pensa? Alguém importante vai sentar aqui. E se eu disser para você que essa importância não tem nada a ver com a importância e do valor que Deus vê na sua vida? Se eu te disser para você que se você não tiver status, que se você não tiver dinheiro, que se você não tiver poder, se você não tiver fama, pouco importa para Deus, porque o valor que Ele vê na sua vida é na sua alma e em quem você é, e não no que você vai ter. Qual é o seu valor, querido? Eu quero hoje, no mínimo, que você e eu venhamos sair daqui nos perguntando e questionando algumas coisas da nossa vida. O que nós estamos usando
para que essa pergunta seja respondida na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito e não o que as pessoas falam de você. A primeira base para nós respondermos essa pergunta é: qual é a opinião que eu estou levando em consideração para concluir que eu sou uma pessoa importante ou não? O que as pessoas estão dizendo ao seu respeito? Ou o que Deus está falando de você? Qual é a opinião que de fato está importando para nós? Quais são as opiniões, quais são as vozes, irmãos, que nós estamos levando em consideração para responder se temos valor ou não? Será que é por causa de um cargo? Será que é por causa que alguém disse alguma coisa para mim, para você, ou deixou de dizer? Eu quero ensinar uma coisa para você na palavra de Deus nesse dia. O que importa não é o que as pessoas dizem de nós, mas o que importa é o que Deus diz ao meu respeito. Agora a segunda pergunta: você sabe o que Deus diz ao seu respeito? Você sabe quais são as opiniões de Deus ao respeito de você? Quais são as coisas que Deus tem falado sobre você e sobre mim? Sabe por quê, querido? Preste atenção e entenda algo. O modo como você enxergar a sua vida molda a sua vida. Vou falar de novo. O modo como você enxerga a sua vida vai moldar a sua própria vida. Então o que molda a minha vida não é o que as pessoas dizem, concorda comigo? O que vai moldar a sua vida é o que você enxerga de você mesmo. Por que isso? O modo como você define a sua vida vai determinar o seu destino. Se você definir a sua vida, se eu defino a minha vida de acordo com esses valores aí de fora, é isso que vai definir o meu destino. Eu vou caminhar por futilidades. Nada vai estar bom para mim. Eu vou entrar nesse mundo tão cruel, irmãos, que é de você ter para ser. Observa para você ver que se a gente olhar à nossa volta, a maneira como você vê a vida, e mais especificamente a sua própria vida, sabe como que a gente expressa isso? Na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, na maneira como a gente se veste. Por que você veste o que você veste? Por que você faz o que você faz? Por que você usa o que você usa? Isso é só uma expressão de como você vê a sua vida. Agora vamos um pouquinho mais para lá. Você está assustado como as pessoas estão se vestindo, agindo aí fora? É só o modo como elas se enxergam. É só o modo como elas veem a própria vida. Tudo que você vê aí fora é uma expressão de como as pessoas se veem. E por que eu faço essas coisas? Agora pensa comigo. Como as pessoas estão se expressando aí fora, gente? Pensa, vamos parar para pensar um pouquinho. O que a gente tem visto diante dos nossos olhos nas ruas? Por exemplo, quando você vê uma pessoa toda tatuada, e eu estou vendo muito isso, o rosto, né? Vocês estão vendo isso? Todo tatuado, o corpo todo tatuado. Elas estão expressando algo. Elas estão expressando a maneira como elas veem a vida. A maneira como você se veste, a maneira como eu me relaciono, é a modo como eu estou vendo a vida. Agora, o que eu quero dizer para você? As pessoas e nós precisamos enxergar a vida e expressar, não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de quem, irmãos? Diga comigo, de Deus. Quando você vai responder essa pergunta, qual é o seu valor? Qual é o meu valor? Eu preciso pedir e deixar que Deus me leve a ver a vida e expressá-la do ponto de vista de Deus. Você está vivendo no planeta Terra, amém? Ou alguém deixou a nave na rua de trás? Ninguém. Você está vivendo no planeta Terra. Nós estamos vivendo nessa era, nesse país, nessa cultura.
na família, na estrutura, no peso, na cor da pele. Agora, nada disso está errado. Você viver aqui, você está no corpo que você está. Agora, o seguinte, isso não torna ninguém melhor ou pior. Ah, porque eu estou aqui, será que se eu for lá para os Estados Unidos eu vou ser melhor? Querido, nem sempre. Porque se você não souber o seu valor, você pode mudar até de nação, você não vai dar certo. Você pode mudar até de corpo, até de rosto, porque tem uns que estão mudando de corpo e de rosto, irmãs. Só que o problema o que é? Não é a cor de pele, não é a aparência, é aquilo que está dentro. Então, isso não há nada de pior ou melhor. Isso não te faz melhor e nem pior do que ninguém, amém? Nascer na família que você nasceu. Ah, pastora, como que você me fala uma coisa dessa? Outro dia nasceu a outra filha do Neymar. Como é que você fala que não importa eu nascer na família que eu nasci? Porque você está olhando na ótica humana. Lembra que eu te disse para você que a expectativa que nós temos que ter para expressar na vida não é a nossa, mas é a de Deus. Então a gente tem esse entendimento, né? Por que eu não nasci filho da rainha Elizabeth? Por que eu não nasci filho do não sei quem? Deixa eu contar um segredo para você. Nenhum desses é maior do que o seu pai. Você pode não ter nascido filho de algum desses aí, mas ninguém é maior do que o seu pai. Ninguém, ninguém, nada pode suprir, nada pode substituir. O que nós precisamos é compreender o valor a quem dá valor. Entendeu? A gente tem que entender o valor de quem de fato dá valor. Abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 14. Como que eu entendo a importância que tem a minha vida? Primeira coisa, você precisa entender que Deus planejou você. Você foi concebido na mente de Deus, antes mesmo de ser concebido no ventre da sua mãe. Você pode ter sido um filho indesejado. Você pode ter sido alguém não planejado pelos seus pais. Você pode ter sido até abandonado, mas você foi desejado e planejado por Deus. Você não é fruto do acaso. Você é exatamente dessa forma, porque Deus tem um propósito em você ser assim. E entender isso motiva você a viver, querido. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Versículo 14 ao 16. Eu te louvo quem, queridos? Deus. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o quê? Meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe o que é a notícia que precisa te motivar a viver? Quantos aqui acham que vieram? Você pode até achar que eu estou ficando doido, mas não estou não, tá? Eu já sou, estou brincando. Quantos aqui vieram do ventre das suas mães? Levanta a mão. Pode levantar a mão, querido. Outra pergunta. Quantos aqui acreditam que a origem da sua existência foi o ventre da sua mãe? Levanta a mão. A origem, a sua essência, o seu lugar de começo, não foi o ventre da sua mãe. Não foi a semente dos seus pais. Segundo a palavra, a sua origem, o seu lugar de início, foi a mente de Deus. Deus usou seu pai, Deus usou a sua mãe, deu nome a eles de pai e de mãe, como um lugar de passagem. É por isso que quando Jesus vir te buscar, amém? Você não vai para o céu. Calma,
você vai voltar para lá. Entendeu? Porque você veio de lá. Então muitas pessoas dizem assim: ai, minha vida é assim porque meu pai me rejeitou. Calma. Ai, eu fui fruto de um aborto. Calma, que não deu certo. Ai, eu fui fruto de um estupro. Calma. Ah, meu pai me deixou, minha mãe não me quis. Calma. Se nesse lugar de passagem você não foi aceito, do lugar onde você veio na sua origem, você foi desejado, você foi sonhado, você foi planejado e você foi alguém que foi esperado na mente de Deus Pai. Então você é importante para quem? O que define a sua importância não é o seu lugar de passagem, mas é o seu lugar de origem. Salmista Davi disse: olha, eu te louvo porque me fizestes. Então quem te fez? Foi seu pai e sua mãe? Quem te fez foi Deus. Mas precisou passar por um homem e por uma mulher. Porque tudo que Deus faz de maravilhoso passa por meio de mim e por meio de você. É por isso que nessa manhã Deus te trouxe aqui para você saber que a sua vida não termina no cumprimento de obrigações, que a sua vida não vai encontrar significado quando você fizer o que acha que tem que fazer. A sua vida tem significado quando você fizer o que Deus, o que o seu Criador, o seu Pai te chamaram para fazer. É por causa disso, irmãos, que nós também precisamos entender que na importância. Primeiro, Deus me planejou. Segundo, Deus me programou. Isso, Deus te programou. Quando vai se ter um filho, muitos planejam, outros dizem assim: ah, eu não esperava. Não se preocupe, porque todos nós fomos esperados. Quando Deus me falou isso, eu entendi que não existe gravidez por acidente. Existiria se a origem fosse humana. Como a origem, a minha, a sua é divina. Quem me planejou, quem me programou foi Ele. Então não existe gravidez indesejada. Isso pode ser por parte do secundário, porque aquele que gerou, ele nunca vai ser surpreendido. Você está aqui porque Ele te planejou para estar aqui. Você foi alguém programado por Deus. Talvez você pense assim, querido, que você nasceu na época errada. Talvez você acha que nasceu no lugar errado. Talvez alguém diz assim, às vezes eu vejo uma pessoa grávida e fala: menina, você é doida engravidar. Do jeito que as coisas estão difíceis. Ali já começa a mostrar, a falar para a criança que ela já vai nascer o quê? Numa época errada. Você já percebeu o quanto nessa geração, quanto mais nova a pessoa é, menos ela sente parte daqui? Será que não é esse também o motivo? Então, querido, muitas vezes as pessoas se perguntam: ah, mas será que eu nasci na época errada? Ah, porque o mundo antigo dos meus pais era muito melhor, a gente brincava na rua. Ah, mas a minha vez ainda não chegou. Muitas pessoas têm migrado de nação, querido, migrado de cidade para outro lugar, para ver um mundo melhor, um mundo novo, viver numa outra cultura. Se você está vivo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o contexto, é porque Deus programou você. Deixa eu te dizer uma coisa: o seu lugar é aqui, a sua hora é aqui, o seu tempo é esse. Se fosse para você não ter nascido, você não estava aqui. Se não fosse agora, você não estava aqui. Mas eu quero dar essa notícia para você: é agora, é você, o lugar é esse, o tempo é esse, porque Deus é quem planejou você. Foi Deus quem sonhou com você, querido. Você vai mudar de nação, você vai mudar de cidade, se Deus tiver mandado você para lá. Mas não é porque você se sente alguém que não está encaixado aqui. Eu já vi muitas pessoas querendo sofrerem, porque pensou: não, eu vou, porque lá vai ser diferente. O que precisa ser diferente é a nossa mente, porque aí aonde você estiver, você vai estar livre. Aonde você estiver, você vai viver o propósito de Deus. Aonde você estiver, querido. Sabe o que eu vejo? Vou te dar um exemplo de quando a gente é programado para algo. Olha, no momento terrível da história dos judeus, a Bíblia diz que eles foram exilados. Eles foram tirados ali cativos de uma moça naquele meio.
Uma delas que tinha sido levada presa, uma menina que já não tinha os pais. A Bíblia diz que ela foi ali tirada daquele lugar. E aquela menina, o nome dela é Hadassah, Esther. Que no meio daqueles que estavam sendo presos, ela compreendeu que ela havia sido chamada por Deus para mudar a situação de uma nação. A questão não é o que acontece comigo e com você. A questão é o que eu faço com o que me acontece. A palavra diz no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, tem um versículo, uma parte que fala: quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. O tio de Esther reconheceu. E ele falou para ela: olha, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te escolheu, querido, para que gerações conheçam o nome do Senhor. Quem sabe não foi um momento como esse, um dia como esse, uma manhã como essa, que Deus está te ativando, te despertando para você entender que nada na sua vida é por acaso, porque Deus programou você para viver isso. Saiba que o lugar é aqui, que o seu tempo é hoje e que esse é o programa de Deus para você. E entender isso traz sentido para a sua vida. Sabe que tem muitas pessoas que não estão encontrando sentido na vida, porque não entenderam que são importantes para Deus, que Deus planejou elas, que Deus programou elas. E por último, você foi regenerado por Deus. A carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: olha, pois vocês foram regenerados. Aqui mais uma vez, eu confirmo para você que a sua origem não é o ventre da sua mãe, não é a semente dos seus pais, mas que a sua origem é a mente de Deus. Ele pensou em você, Ele programou você para que você estivesse aqui. E a palavra vai dizer: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Que semente perecível é essa? Quantos de nós aqui vamos ter os nossos pais para sempre? Ninguém. Por quê? É uma semente que perece. É uma presença que acaba. Mas você não foi concebido numa semente que perece, mas na imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Isso significa que seu pai e sua mãe poderiam ter te abandonado, poderiam não ser presentes, porque são uma semente perecível, mas a presença de Deus Pai na sua vida não perece. Ele nunca te abandonou, Ele nunca deixou você, Ele nunca vai te desamparar, querido. Não foi por acaso, foi a vontade de Deus nos fazer de novo para Ele. Entender isso valoriza a sua própria vida, querido. Muitas pessoas vivem carregando sequelas do passado, talvez pela vida que levaram, o ambiente que foram expostos. Minha família, eu fui tão desprezado, eu cometi tantos erros, eu fui desaprovado, eu me senti assim. Algumas pensam que são apenas mais uma na multidão. Você já se sentiu assim, querido? Eu sou só mais um aqui. Sou tão pequena, não tenho nada. Eu não sou ninguém. Eu não sou notado, eu não sou amado, eu não sou especial. Não tem nada de especial comigo. Eu não sou jogador de futebol, eu não sou cantor, eu não sou famoso. Para com isso, querido. Isso leva você ao desânimo, isso leva você à depressão, à frustração, uma baixa estima cada vez mais baixa. E para mudar essa situação, e para nos dar uma nova vida, o Senhor fez com que você fosse alguém que fosse desejado para Ele. Deus mudou a nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que nós não fomos gerados novamente, mas agora através de uma semente que não morre. É através da própria palavra de Deus. É através da própria palavra de Deus, querido. Então nessa manhã eu quero dizer para você: você é importante porque Deus vê valor em você. Coloque a sua expectativa no modelo e na vontade de Deus. Para de medir o seu valor no que as pessoas dizem ou não de você. Para de querer correr atrás de coisas somente para você achar que o dia que eu tiver, eles vão ver. O dia que eu tiver um carro novo. Isso é coisa de quem não tem valor, querido. Porque o dia que eu tiver uma casa nova, o dia que eu tiver muito dinheiro, essas pessoas que me humilharam. Isso é coisa de quem ainda não entendeu o seu valor.
Não tem problema nenhum você adquirir as coisas, desde que elas não tenham o seu coração. Não tem problema nenhum você ter dinheiro, desde que o dinheiro não tenha você. Não tem problema nenhum você ter bens, desde que os bens não tenham o seu coração. Porque o seu coração é de Deus. A sua vida é de Deus. E eu quero dizer para você, querido, Deus chamou você para realizar algo sim. Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui, algumas coisas. Quantos planos você já fez, queridos? Ixi. Quantos sonhos você já acalentou no seu coração? Perde a conta. Eu já perdi a conta, querido. Quantos você conseguiu realizar? Alguns conseguiram. Mas em comparação, a proporção do quanto a gente sonha e o quanto a gente realiza, se você for observar, a balança fica injusta, não fica? Agora, de todos seus sonhos e os seus desejos, honestamente, não precisa me responder, mas se faça essa pergunta: quantos desses sonhos, quantos desses projetos foram fundamentados nos planos e nos propósitos de Deus para a sua vida? Porque essa falta de entender o valor faz a gente fazer, sabe o quê? A gente chega para Deus e fala: Deus, eu quero isso. Deus, o meu sonho é esse. Abençoa em nome de Jesus, amém. E vai embora. Quantos de nós, antes de sonhar, antes de planejar, chegamos para Deus e perguntamos: Senhor, quais são os sonhos do Senhor dentro da história que o Senhor escreveu para mim, que o Senhor quer que eu realize? Quantos de nós já fizemos assim: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem? O que eu devo sonhar dentro do plano do Senhor para mim? Faz sentido para você que é por isso que a gente se frustra tanto? Faz plano, parece que não dá certo. É só uma coisinha que está fora do lugar, não é o que está dentro do plano de Deus para você. Então você percebe que se a gente ajustar isso e começar a ouvir a Deus e perguntar qual é o plano dele, quais são os sonhos dele para nós, nós vamos ter que lidar muito menos com a frustração. Saiba que Deus tem muito a fazer através de você, querido, e em você. Você não é somente mais uma pessoa no mundo, mas a você e a mim foi dado o privilégio de conquistar o que Deus sonhou para nós. Quando Deus criou o homem, Ele também criou uma trilha de planos claros. E o que Ele quer é cuidar da minha vida, é cuidar de você, porque Ele espera que nós venhamos realizar algo para Ele. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1,9, Ele fala assim: olha, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Ou seja, Deus não te chama porque você é capaz, Deus não te chama porque você está pronto. Ele te chama não em virtude das suas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Eu quero incentivar você a fazer algo, querido. Você tem Bíblia? Marca esse versículo na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Porque às vezes a gente fica buscando justificativo, falar: mas será que Deus me chamou? Mas eu tenho que fazer o quê? Deus te chamou não foi pelas suas obras, mas Ele te chamou por causa da própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Mais uma confirmação de que você não passou a existir quando você passa pelo ventre da sua mãe e nasce aqui. Você já existia antes, na mente de Deus, nos tempos eternos. Deus planejou você, querido. Deus programou. Deus te chamou para cumprir o plano dele na sua vida e continuar a obra que Jesus começou. Ele confiou isso a você. Você só tem essa vida para fazer o que Ele espera de você. Você já parou para pensar nisso? Você só tem essa vida para fazer o que Deus espera de você. Não tem plano B. É por isso que você precisa usar essa vida que você tem
para fazer o que Deus espera de você. E entender isso traz direcionamento para a sua vida. Fica de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Eu quero orar com você nessa manhã, querido. Muitas são as pessoas que têm sido assoladas por algumas dessas coisas que eu disse aqui. Talvez você pense, qual que é a diferença que eu faço no mundo? Muitos estão passando pela vida, queridos, de fato, sem fazer diferença na vida de outras pessoas, na sociedade. Você lembra de todo mundo que passou na sua vida? Não. Mas certamente você nunca se esqueceu de alguém que marcou a sua vida. Porque é assim. Você pode escolher apenas passar pela vida das pessoas, mas você pode deixar Deus usar a sua vida para marcar a vida de outras pessoas. Então você pode fazer diferença no mundo, sim. Mas primeiro você tem que entender que você é importante para Deus. Primeiro você e eu precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Não importa a origem, não importa o ambiente que você esteve. Você não veio aqui para passar despercebido. E talvez você pense que a sua vida é inexpressiva. Você pensa, mas eu? O que eu desse jeito vou poder fazer? Eu sou tão pequena, eu sou tão incapaz. Que diferença que eu vou poder fazer? Jesus disse que nós teríamos vida e vida em abundância. E isso é, irmãos, primeiramente, vida com significado e propósito. Diga comigo, vida com significado e com propósito. E depois, vida eterna. Muitas pessoas têm invertido a ordem. Elas querem a vida eterna, mas acham que não tem que viver aqui uma vida com sentido e com propósito. Uma vida com significado. E não é assim. Primeiramente, é uma vida com significado e propósito. E depois, a vida eterna. Qual é o propósito da sua vida, querido? O que você veio para fazer nesse mundo? Quando você e eu atendemos ao chamado de Deus, nós entenderemos o significado e o propósito da vida. E quando nós percebemos isso, quando nós vemos os discípulos, a Bíblia diz que eram homens com sérios problemas de caráter. Eram homens com sérias dificuldades na vida. Mas a Bíblia diz que aqueles homens causaram um alvoroço aonde eles chegaram. Aqueles homens foram chamados de primeiros cristãos, porque entenderam o significado de cumprir o propósito. Então nessa manhã eu quero entregar essa palavra de Deus para você. Saiba que Deus está atuando poderosamente no mundo, exatamente agora. E sabe o que Ele deseja? Que você esteja do lado dele nessa obra. Deus está formando um time capaz de transformar a vida de outras pessoas com algo que seja verdadeiramente impactante, irmãos. Eu não estou falando de futilidades, eu não estou falando de coisas passageiras, não. Eu estou falando de coisas duradouras, de coisas impactantes, coisas eternas. E sabe o que Ele está falando nessa manhã? Ele quer você, Mateus, no time dele. Ele quer você, Dudu, no time dele. Ele quer você, Isabelle, no time dele. Ele quer você, Bruno, no time dele. Ele quer você, Sandy, no time dele. Ele quer cada um de nós. Sabe o que é maravilhoso? No reino de Deus não existe ninguém dispensável, porque Deus tem um plano para todos nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, pensar no que o Senhor te falou nessa manhã. Você de fato se sente importante? Ou será que você está iludido com a importância que o mundo dá? E talvez você ache que você não é importante porque não tem um carro, porque não tem algo, porque não tem o status, não tem poder, não manda e o outro obedece. Porque você olha e se vê diferente das demais pessoas. Para quem você está olhando para definir o valor da sua vida? O que você está fazendo aqui no mundo? Será que você está acreditando ainda que você veio aqui só para sofrer?
Será que você está acreditando que a vida é só isso daqui e acabou e tchau todo mundo e terminou? Se fosse assim, Deus não teria nos salvado e nos deixado aqui. Se não fosse para fazer nada aqui, se não fosse para viver essa vida com significado e com propósito, Ele tinha nos resgatado, perdoado os nossos pecados e fim da história. Mas não. Ele planejou você, Ele te regenerou e Ele espera algo de mim, espera algo de você. Que nessa manhã, querido, você possa abrir o seu coração para o Senhor mais uma vez e declarar: Senhor, eu quero viver os seus planos. Pai, me ajuda a planejar olhando aquilo que o Senhor tem para mim. Querido, eu não sei se você tem vivido dias de opressão, de depressão, de tristeza, mas eu digo para você que a maioria dos quadros de falta de sentido é de pessoas que ainda não estão vivendo o propósito de Deus. Quanto mais distante de viver o propósito de Deus, menos sentido eu encontro para viver. Pastora, mas que propósito é esse? Deus espera algo de você, querido. Primeiro, que você entenda o propósito e o valor, não naquilo que as pessoas dizem, mas no que Ele diz de você. Segundo, que você pare de olhar a sua história de vida só como um fracasso, como alguém que foi deixado, como alguém que foi abandonado, como alguém que foi injustiçado, quando na verdade Ele está te convidando a olhar para a origem de tudo. Aonde Ele te planejou, sonhou com você e te separou para grandes obras. Você pode sim fazer a diferença aonde você está. Você pode sim doar, você pode sim amar, você pode sim servir. Aonde você está, com o que você tem, não pelas suas obras, mas pela graça e por meio de Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Senhor, nós te louvamos porque hoje, mais uma vez, o Senhor vem nos lembrar. O Senhor vem nos lembrar que o nosso lugar é em Ti, meu Deus. Ajuda-nos a posicionar os nossos olhos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a não nos retermos naquilo que o mundo diz para nós. Quem sabe, Senhor, tem pessoas que nesse momento estão se sentindo tão vazias, tão cansadas, mas porque estão correndo atrás do vento. Mas porque estão dependendo, quem sabe, de uma opinião do outro. Quando na verdade o Senhor já nos escolheu, já nos separou, meu Pai. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo porque o Senhor está falando com pessoas aqui nessa manhã. Eu te agradeço porque o Senhor está nos lembrando, o Senhor está curando pessoas nessa hora. Meu Deus, nos ajude a colocar os nossos olhos em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, olha para aquilo que nós temos, olha para aquilo que nós podemos oferecer, mas o Senhor olha por nosso coração. Meu Deus, tira de nós toda a futilidade, todo o engano, tudo aquilo que tem nos feito abrir mão dos valores eternos por coisas terrenas, meu Deus. Quantas pessoas têm valorizado mais as coisas e se entregue, negociado o seu próprio caráter, negociado, meu Deus, valores, princípios, por coisas tão vazias. Senhor, mas nós não queremos viver assim. Nós não queremos continuar vivendo assim, Pai. Então que nessa manhã o Senhor venha nos convencer através do Teu Espírito. Que o Senhor venha nos convencer através da verdade da Tua palavra, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és o lugar que nós queremos estar. Sim, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Que nessa manhã você volte os seus olhos para o Senhor, querido. E pra
Volte os seus olhos para Ele. Entenda que Ele é o seu lugar de origem. Ele também é o seu lugar de retorno. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Oh, que deixe o Senhor preencher toda necessidade de validação que você tem. Quantas vezes você tem cedido à tentação de viver por aparência, querido? Quantas vezes nós temos deixado essas coisas corromperem o nosso coração? Quem te alimenta é o Senhor. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. E pra hoje Declare isso para Ele nessa manhã, querido. Diga para o Senhor: iremos. Só o Senhor, meu Deus. Só Tu tens as palavras. Aleluia, Jesus. Diremos. Tu és o Pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és O o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do Que nessa manhã você reconheça, querido, Deus Emanuel. que o que você precisa está no Senhor. Não abra mão disso por nada, querido, por ninguém. Não abra mão disso, querido, seja pelo status que for. Não abra mão dos valores do Senhor. Só Tu tens as palavras de Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Nessa manhã, Senhor, eu te agradeço por cada vida nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela comunhão. Te agradeço porque eu sei que durante todo esse dia, durante essa semana que se inicia hoje, nós vamos meditar nessa palavra, Senhor. Meu Deus, que se tem alguém aqui que está descontrolado, quem sabe em situação de dívidas, de problemas que foram causados por nós mesmos. Quem sabe só para sermos aceitos, para mostrar o que não temos, mas precisamos. Quem sabe muitos têm negociado os seus valores, entregando-se, meu Deus, a quem sabe, meu Pai, as situações só para ser visto, quando na verdade quem precisava nos perceber nunca tirou os olhos de nós. Quando na verdade, Senhor, quem precisava nos dar valor nunca deixou de nos valorizar. Senhor, que durante essa semana cada um de nós aqui venhamos meditar nessas palavras. Ajuda-nos, Senhor. Segura na mão desse que se sente fraco. Segura na mão desse que se sente, meu Deus, muitas vezes injustiçado. Que ele, que ela venha colocar os olhos no Senhor, porque em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu trabalho. Olha, medite nessa palavra, querido. Quando tiver dúvidas, volta lá, lê. Assiste a mensagem de novo no YouTube. Mas olha, não se engane.
Porque as aparências te enganam. Viver de aparência é muito cruel, viu, queridos? Mostrar o que não tem. Querido, quem é que inventou isso? Da gente às vezes entrar em situações tão difíceis, só para a pessoa olhar e falar: ó, fulano, hein? Esse daí. Querido, vamos falar a verdade. O que de fato transforma a nossa vida não é o que nós temos, mas é em quem nós nos tornamos. E o que o Senhor quer para mim e para você é que você a cada dia entenda que você é um filho amado, em quem Ele quer ter prazer. Amém? Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dEle sobre ti, dê a misericórdia, te dê a paz. E te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Amém? Vão todos em paz. Que Deus os abençoe. E tenha um excelente restante de domingo, tá? Não sai sem cumprimentar 2 ou 3 pessoas aí. Desejar um bom domingo, uma boa semana. Deus abençoe vocês, amados. Vão em paz, em nome de Jesus.